Torcedor colorado, se inscreva no canal. As informações do Internacional. No pedaço está o nosso Lucas Katsurayama. Bom dia, Lucas. Bom dia, Dalpizol, tudo certo? Na boa. Vamos lá falar de Internacional, porque tem alguns assuntos interessantes, Dalpizol. Começando que podemos falar primeiro do jogo, o Inter que joga hoje 8 da noite na Boca do Lobo contra o Pelotas. Ainda o time, uma mistura dos jogadores, alguns jogadores da equipe principal com o Sub-20, o torcedor muito curioso, né, Dalpizol, para observar ainda mais os meninos da base colorada, até porque é o discurso da direção, do técnico Miguel Ramírez, de aproveitar bem os meninos da base. Então, o torcedor colorado de olho nestes meninos que vão atuar hoje. Também vamos, além de projetar essa partida, vamos falar de uma entrevista que o nosso colega Bruno Flores fez com o Paulo Brax, o executivo do Internacional. Vamos reproduzir um trecho, essa entrevista que vai ao ar na íntegra hoje à tarde, mas vamos trazer alguns pontos importantes da Dalpizol que interessam muito a Internacional, que é contratações, porque falou em contratações, tirar dinheiro do bolso, o torcedor sempre se anima, né? Independente do time. O Inter, então, que está atrás de um zagueiro, está no mercado por um zagueiro técnico. Sobre volante, que foi até questão no nosso no Futebol Alegria do Povo, se o Inter deveria ir ou não atrás, porque era um assunto que circulava nos bastidores do Internacional. O Paulo Braco já disse que só vai ir atrás de um volante caso algum saia do elenco. E também falou sobre propostas por Edenilson e Lomba, que por enquanto, Dalpizol, não existem. Ainda não existem. Também podemos já falar de outros assuntos, Dalpizol, que o Inter ainda não tem uma previsão de estreia desse elenco principal, que se representa na segunda-feira, e aí o Miguel Ramírez vai assumir o comando técnico, pelo menos desta equipe, e ainda não tem uma previsão se segue o Sub-20 atuando no Gauchão, enquanto se prepara o elenco principal. E também tem informação sobre o Carlos Palacios, a muito provável contratação do Internacional, que está muito bem encaminhada, Dalpizol. Pois é, e parece que os valores não seriam tão acentuados como foram num primeiro momento, meio que assustadores, né? Até pela dificuldade financeira do Inter. É, porque o Inter, desde o início da campanha dessa chapa, dessa diretoria, era de que não iria muito ao mercado, apenas contratações pontuais, porque o Inter tem dificuldades financeiras, o discurso de que vai aproveitar bem a base, então já surpreende o Internacional logo de arrancada já ir ao mercado, mas, claro, essa primeira contratação, que é a do Carlos Palacios, que deve ser concretizada aí nos próximos dias, informação do Bruno Flores é de que o negócio era de... quer dizer, primeiro, inicialmente, os valores citados eram de 3 a 4 milhões de dólares, o que assustou um pouco, né? Porque o dólar tá alto, tá lá na casa dos R$6, então vai bastante, mas o que apurou o Bruno Flores ontem é que seria algo em torno de $1 milhão, ou seja, bem menos do valor inicial de que o Inter pagaria a União Espanhola pelo Carlos Palacios. Esse valor ainda pode ser parcelado, portanto, é o que faz mais sentido, mas o Inter indo no mercado por este jogador é por conta também do esquema tático do Miguel Ángel Ramírez, né? Um novo técnico do Internacional que utiliza pontas pelo lado esquerdo e pelo lado direito. O Internacional entende que tem carências no elenco nesse sentido. Hoje tem o Marcos Guilherme, que a princípio não deve ser aproveitado, pode ser até repassado ao Fortaleza. Tem o Guilherme Pato, que agora está de volta ao Internacional, fez o gol na vitória sobre o Juventude. Tem o Caio Vidal, mas realmente, se formos analisar, Dalpizol, faltam jogadores para essa posição que o Miguel Ramírez tanto preza. Então o Internacional praticamente fechando esse negócio na casa do $1 milhão, mais ou menos, que a princípio vai ser parcelado, bem abaixo dos 4 milhões que foram citados inicialmente, informação do nosso colega Bruno Flores. E o Inter com certeza vai acabar também, o grupo vai ficar inchado. Alguns devem sair ao natural, né? Exato, é início de temporada, o mercado vai se abrindo, o Internacional então em busca de pontas, entende essa necessidade pelo esquema tático do Miguel Ángel Ramírez, atrás de um zagueiro também, Dalpizol, porque as equipes do Miguel Ángel Ramírez costumam ter uma posse de bola muito alta, então precisa de jogadores que saibam que tenham técnica, que saibam fazer passes. E aí passa também a questão do volante, que já vamos abordar, mas agora vamos tratar do zagueiro. O Inter busca então um zagueiro técnico no mercado, um zagueiro que saiba sair com a bola, que tenha bom passe, que possa participar do jogo. É isso que preza o Miguel Ramírez, de muita posse de bola, de troca de passes, até achar um espaço. Então por isso a busca por um zagueiro, até porque o Internacional teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, Dalpizol, mas com
muito do Rodrigo Moledo com o Victor Cuesta, né? Uma dupla de zaga consagrada, só que o Rodrigo Moledo se lesionou feio na reta final do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que ele fique fora aí até setembro, outubro, e ele também não é um zagueiro técnico, né, Dalpizão? É um ótimo zagueiro. Eu particularmente gosto muito do Rodrigo Moledo, mas na característica de zagueiro técnico não cabe muito ao Rodrigo Moledo. E aí vinha atuando o Lucas Ribeiro, na suplência tinha o Zé Gabriel, enfim, o Internacional em busca, então, indo no mercado por um zagueiro. Entrevista aí pro Bruno Flores, já vamos reproduzir em seguida agora, Dalpizol, essa entrevista com o Paulo Brax do Bruno Flores. Ele já descarta o nome do Corujo, que foi especulado, né, mas admite que o Inter está atrás de um zagueiro, justamente por essas questões que eu levantei. E sobre o camisa 5, que era uma informação que corria aí pela imprensa, que o Inter estaria atrás de um camisa 5 porque o Miguel Ángel Ramírez teria visto uma deficiência do Internacional nesse sentido, porque o camisa 5 do Miguel tem que saber sair bem com a bola, tem que saber passar bem, tem que ser um jogador que vai participar muito com a bola. E o técnico teria encontrado uma carência nesse sentido no elenco. Hoje o titular nessa função é o Rodrigo Dourado, que está nas graças da torcida, né, Lopizol? É perceptível de quanto o torcedor colorado gosta do Rodrigo Dourado, mas a princípio, pelo que corriam as informações, o Miguel não teria gostado muito do estilo, ou seja, o Rodrigo Dourado não se encaixaria no modelo de jogo que o Miguel Ramírez quer. Mas pela conversa que nós vamos escutar agora, o Paulo Brax disse que o Inter só vai buscar um volante se alguém sair. E aí lembrando os volantes, né? O Internacional tem o Rodrigo Dourado, que é o titular, tem o Lindoso, tem o Johnny, o próprio Nonato, às vezes entra nessa função de camisa 5. Então o Inter tem nomes no elenco, eu diria que de qualidade, mas o Inter pode ir ao mercado buscando um jogador assim. E também se falou no início de sondagens ao Internacional por Lomba, o goleiro Marcelo Lomba, e por Edenilson. O Paulo Brax, em entrevista com o Bruno Flores, disse que por enquanto não tem propostas. Vamos escutar então, Dalpizol? Vamos lá. Vamos lá, Paulo Brax falando sobre esses 3 pontos com o Bruno Flores, a entrevista que vai ao ar na íntegra hoje à tarde, então todo mundo ligado no Contra-Ataque com o Clériton Vargas. O Miguel chegou na segunda-feira pela manhã e a gente teve um dia de reuniões até culminar no acerto que se deu ontem, na terça-feira. Então é muito pouco tempo ainda para a gente ter um panorama de máximo de trabalho, mas pelos primeiros dias, pelas primeiras horas, a gente conseguiu sentar com ele, com a comissão, para analisar bastante o nosso elenco, passar as informações que a gente tem internas dentro do clube, não só de jogadores, mas da parte física, da parte fisiológica, programação de treinos. Tive a oportunidade de levá-lo ao jogo, então acompanhou a nossa estreia contra o Juventude, também já começa a ter um diagnóstico sobre os atletas que entraram em campo. Então está sendo algumas horas, né, poucos dias, algumas horas de início de trabalho, mas o principal com muita expectativa, com muito otimismo em relação ao trabalho que nós vamos fazer na temporada 2021. Tem um outro setor do Internacional que sofreu uma baixa importante, que foi a defesa com a lesão do Rodrigo Moledo. E é uma lesão que vai demorar um tempo ainda para que ele tenha novamente condições de jogo. Por conta disso, é necessário uma saída para o Inter buscar uma reposição no mercado, ou pelo fato de o Moledo, por exemplo, estar fora de combate, já é uma zona mapeada no mercado para buscar antes de necessariamente acontecer uma saída, Brax? Com a lesão do Moledo, a gente teve que se mexer, sim, mas o momento da lesão não nos permitiu nenhum tipo de movimento mais forte no mercado, porque a janela estava fechada, a janela de registro fechada, as inscrições também já haviam se encerrado. Hoje a gente tem 2 atletas considerados titulares e 2 atletas de suplente, que são jovens, e que a gente entende que precisa de pelo menos mais uma peça ali na defesa, exatamente para suprir essa ausência do Moledo. Então, desde que ocorreu essa lesão, a gente tem buscado sim um jogador para aquela posição. Pois é, Brax, até a respeito disso ainda, você destacou claramente a situação de entender um jogador que ocupe função e que tenha características que encaixem numa necessidade, numa lacuna, enfim, que haja no elenco. Outras posições, elas necessariamente acabam sendo até trabalhadas como informações pela imprensa, né? Eu e outros colegas, enfim.
Um volante, um primeiro volante que tenha uma saída de bola mais qualificada, é um alvo do mercado também para o Inter nesse momento? Não necessariamente. Essa posição especificamente, a gente tem hoje 3 atletas que nos atendem bem na posição, que é o Dourado, o Lindoso e até mesmo o Johnny, que jogou na segunda linha contra o Juventude, mas pode ser utilizado também como a comissão técnica dele fala que é a contenção, né? É um atleta de primeiro volante. Mas a gente pode ter saídas não só nessa faixa de campo, mas em outras posições. O mercado está muito aquecido, a gente tem recebido muita procura, muita proposta de outros clubes. O elenco do Internacional é um elenco muito visado dentro do mercado brasileiro, e se a gente tiver uma oportunidade de saída que seja interessante para nós, também para os atletas, para os intermediários que têm conversado com a gente diariamente, a gente vai ter reposição. Então não se aplica a essa área especificamente do campo, mas se aplica a todas as outras. Se a gente tiver perdas, a gente vai ter que buscar no mercado, e a gente inclusive já tem que a gente chama de equipe sombra, com eventuais saídas. A gente tem a sombra, a gente tem a reposição já dentro do mercado que a gente vai buscar. Paulo Brax, executivo do Internacional, da Alpesol, em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, com o repórter Bruno Flores, entrevista que vai na íntegra hoje à tarde, então todo mundo ligado na Rádio Grenal, e falando alguns pontos interessantes, né, da Alpesol. Primeiro, que desde que aconteceu a lesão do Rodrigo Moledo, o Inter está no mercado por um zagueiro, por mais que não tenha contratado ninguém, e que se tiver propostas interessantes, independente do setor do meio, do setor da área, pode ser do goleiro ao centroavante, se for uma proposta interessante para todos, para o clube, para o atleta, o Inter terá reposição. Uma parte interessante dessa entrevista, né, pessoal? Sim, bem interessante. É bom que o torcedor tenha noção, até porque depois, conforme o dirigente ele vai manifestando suas preferências ou preferências do treinador, linha de atuação, ao natural depois é cobrado por isso. Pelo que diz todo mundo, todo ser humano diz alguma coisa e automaticamente passa a ser cobrado pelo aquilo que disse, né? Pois é, e o Paulo Brax, o executivo do Internacional, já tinha concedido entrevista coletiva na segunda-feira, depois da vitória do Internacional sobre o Juventude, a sua primeira, assim, agora nessa nova gestão, já atuando, agora nessa nova temporada, quero dizer, né, da Alpesol, e mais essa entrevista com o Bruno Flores, perceptível que, claro, com certeza isso vai estar alinhado com a direção, mas ele revela bastante coisa, né? Claro que não vai dizer nomes que o Internacional procura, no sentido revelar muita coisa, mas pelo menos ele explica que o Internacional está no mercado sim por um zagueiro, que vai buscar reposição caso saia alguém, então, muito claro, apesar de não poder revelar muitas coisas, porque, claro, aí faz parte do interesse do Inter que ele precisa proteger também. Pois é, o Inter vai de forma contida na busca de reforços, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade, pela questão de valores, né? Pois é, o Internacional também vai aproveitar muito a base, isso já é perceptível agora no início da temporada, tanto que está começando esse gauchão, o time sub-20, que aliás, da Alpesol, hoje o Inter joga novamente pelo gauchão, segunda rodada, 8 da noite na Boca do Lobo contra o Pelotas, e o Inter que tem, pelo menos a base do time vai ser mantida da Alpesol. Consegui apurar que o Inter terá 2 alterações para hoje à noite, não consegui apurar, na verdade, os nomes, mas existem algumas expectativas, né, da Alpesol. Uma é na lateral direita, imagino que seja por essa a primeira alteração, porque o Heitor é um dos 3 atletas que se reapresentaram antes do previsto, né, do elenco principal. O Heitor, o Peglo e o Yuri Alberto, eles se reapresentaram nesta semana, sendo que eram para se reapresentar apenas na segunda que vem, porque eles querem estar bem preparados para a temporada, fizeram isso por vontade própria, demonstrando que estão pegando junto, né? Mas o único que viajou desses 3 foi o Heitor, lateral direito, que já foi titular durante parte da temporada, brigando com o Rodinei por vaga. Ele viajou a Pelotas, então o Inter vai ter 2 alterações. A expectativa é que ele atue na lateral direita e o Mazetti, que atuou o Lucas Mazetti, que atuou na primeira partida, vá para o banco de reservas. No resto, tem mais alguma alteração que eu estou buscando também, da Alpesol. E aí, pegando o time do Internacional que venceu o Juventude no primeiro jogo da Alpesol, foi assim, ó. Foi o Daniel, o Mazetti, o Pedro Henrique, o João Félix, o Léo Borges, o Johnny, o Lucas Vital, o Lucas Ramos, o Nicolas e o Guilherme Pato, com o Vinícius Melo no comando do ataque. E aí, pegando o elenco do Internacional que tem à disposição,
pessoal, tem, claro, o goleiro Daniel não vai sofrer alteração, né? Fez uma partida excelente. Ainda do elenco principal tem o Vitor Hugo, que também é goleiro, o próprio Lucas Mazetti, que deve perder lugar hoje, o Pedro Henrique, Léo Borges, que é lateral esquerdo, Johnny, Lucas Ramos são volantes, meias, o Guilherme Pato e o Paulo Guerreiro, que ainda está em fase final de recuperação, nem viajou. Mas da base da Alpizol, aí tem o Anthony, tem o Vinícius Tobias, que é lateral, que tem uma grande expectativa em cima, o Jonathan, o João Félix, João Pedro, Thiago Barbosa, volantes tem o Igor, o Lucas Vital, o Murilo, meias o Pedrinho e o Kleberson, no ataque tem a possibilidade do Amaya, o Nicolas jogou mais pelo meio, né, na função que seria mais ou menos do Pedrinho, do Kleberson, mais ou menos, dá pra dizer assim, o Matheus Cadorini e o Vinícius Melo. Portanto, fica em aberto uma vaga do Alpizol. A informação que eu tenho é que o Inter terá 2 alterações. A expectativa é que seja o Heitor, já que ele viajou, deve atuar hoje na lateral direita, e a outra vaga em aberto do Alpizol. Pois, se fala que o Nicolas, né, não deu a resposta necessária, mas o centroavante também, na minha opinião, não apareceu no jogo, quase não tocou na bola, né? Pois é, e aí podemos tratar por aí, pessoal, porque o Nicolas atuou pelo meio ali, mais centralizado, e ele não passou um pouco em branco na partida, né? Então daqui a pouco, se for ele o substituído, o Inter para essa função, teoricamente, tem o Pedrinho e o Kleberson. O Kleberson, pelo menos na base, atuava mais, então, supondo essa alteração, seria o Kleberson, né? Ou pode ser também o Pedrinho, fica uma dúvida entre esses 3 atletas, supondo essa alteração. Enquanto no ataque, você destacou o Vinícius Melo, uma opção de centroavante seria o Matheus Cadorini, né? Que também é da base do Internacional, desse time sub-20, também é centroavante. Claro, supondo nesses 2 nomes que você citou, que é o Nicolas e o Vinícius Melo. Pois é, tudo isso para ser definido, e o Inter, que fez os 3 pontos iniciais em casa, vai pegar um Pelotas que tem um treinador, o Ricardo Colbachini, que conhece muito bem o Inter, talvez uma dificuldade a mais. Exatamente. Conversamos com ele agora pela manhã, né, Lopesol, e conversamos sobre diversos assuntos, sobre a própria equipe dele, os objetivos do Pelotas, que inicialmente é não cair, depois buscar uma vaga ali no G4 para avançar a fase de mata-mata, mas ele também trabalhou por muitos anos no Internacional, num time B, também num time sub-23, ficou muito relacionado à base do Internacional, né? Então ele conhece esses jogadores, nós perguntamos para ele sobre isso, e ele comentou que são grandes jogadores com um grande potencial, foi a palavra que ele usou, então ele conhece muito bem boa parte desse elenco e bota grandes expectativas nesses atletas, mas realmente conhece bem esse elenco e pode encontrar algumas facilidades nesse sentido, por conhecer muito bem os atletas. Um Pelotas que a tendência é que repita o mesmo time que empatou com o Novo Hamburgo na primeira partida, que tem o Gabriel Leite no gol, Marcelo, Gabriel Silva, Silvio e o Gabiga, Moisés, Juliano, Daniel Costa e Bustamante, Wesley e Marcos Paulo. Esse é o provável time do Pelotas para receber o Internacional a partir das 8 da noite. Equipe treinada então pelo Ricardo Colbachini, a arbitragem é do Lucas Horn. E aí, só passando então esse provável time do Internacional, né, Lopesol, que, como eu disse, terá 2 alterações. O Daniel vai jogar no gol. A dúvida na lateral direita, a expectativa é que jogue o Heitor e o Mazetti vá para o banco de reservas. Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges mantidos. Johnny, Lucas Vital, Lucas Ramos, e aí colocando a possibilidade de alteração no meio de campo da Alpizol, pode jogar o Kleberson, o Pedrinho ou até mantido o Nicolas. E o Guilherme Pato deve ser mantido no time titular, marcou o gol da vitória contra o Juventude, e supondo que essa segunda alteração seja no ataque, o Vinícius Melo foi o titular na primeira partida, mas pode jogar daí o Matheus Cadorini. Então esse é um provável Internacional com 2 dúvidas, mas a expectativa é que uma delas seja concretizada com o Heitor. Muito bem. Agora vamos para ampliar um pouco esse leque, é isso? Indo além do jogo. Claro, claro. Como já tratamos ali anteriormente, primeiro sobre a entrevista com o Paulo Brax, falando um pouco já do Miguel Ángel Ramírez, que será um assunto abordado melhor quando a entrevista for ao ar na íntegra, explicando então que o Inter está no mercado por um zagueiro, isso reforçando para o torcedor que ligou agora, né, Lopesol? Porque é importante, o torcedor sempre quer saber das movimentações do mercado, o Inter está atrás de um zagueiro técnico, a questão do volante é só se sair algum, pelo menos é o que diz o Paulo Brax, o que externa ele, e que ainda não há propostas pelo Lomba e pelo Edenilson, e também falando sobre o trabalho do Miguel Ramírez, o Inter entende esse modelo de jogo do Miguel
por posição, o Inter bem disciplinado taticamente, que vai ter uma alta posse de bola. Então, por isso, está buscando jogadores nesse sentido. E também a informação que o Inter ainda não tem uma previsão de estreia do elenco principal e do técnico Miguel Ramírez por consequência, né? Porque o Inter se apresenta no dia 8, todo o restante do elenco, umas férias de 10 dias. E o Miguel vai assumir os treinos com essa parte do elenco, mas o próximo jogo no Internacional, depois deste joga hoje, joga na segunda-feira de novo pela terceira rodada. A quarta rodada deve ser confirmada no final de semana. A Federação Gaúcha de Futebol ainda tem alguns atrasos em relação a marcar as partidas, né, ainda não estão bem definidas, mas deve voltar a jogar somente no final de semana, e aí vai ter tempo o Miguel Ramírez. O Inter aí deve projetar também quando deve ser essa estreia, que ainda não está definida, mas por enquanto segue a equipe treinada pelo Fábio Matias com esse sub-20, uma mescla, né, da Alpizol, com esses jogadores que são da equipe principal, que tem o Guilherme Pato, o Lucas Ramos, o Johnny, e fazendo uma mescla porque é o objetivo do Internacional trabalhar com meninos da base. E aí também pensando na questão dos pontas, a informação só reforçando para a audiência que o Internacional está muito bem adiantado com o Carlos Palacios, que é um ponta do União Espanhola, chileno, de seleção chilena, negócio muito bem encaminhado. Inicialmente se falava em valores em torno de 3 a 4 milhões de dólares, e agora a apuração do Bruno Flores é de que será algo em torno de 1 milhão de dólares parcelados, pelo menos a informação que temos até agora, Dalpizol. Aí seria uma situação bem mais viável economicamente para não deixar o Inter em maus lençóis. O Inter já está mal de grana, não pode piorar, não pode se endividar mais ainda, mesmo que seja um pedido do treinador. Ok, muito bem, pediu, lamentavelmente nem sempre dá para, digamos assim, aceitar a pedida. Isso pode acabar acontecendo. É isso? É isso, Internacional. Só repassando então o provável time com Daniel no gol: Heitor ou Lucas Mazetti, Pedro Henrique, João Félix e o Léo Borges, Johnny, Lucas Vital, Lucas Ramos, e aí projetando o meio de campo com uma dúvida entre Cleberson, Pedrinho e até o Nicolas, que é quem atuou no primeiro jogo, e Guilherme Pato. E aí no ataque, supondo que a alteração não aconteça no meio de campo, pode ser o Vinícius Melo ou o Matheus Cadorini.